Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um indicador de saúde super poderoso que, olha, muitas vezes passa batido, o VO2 máximo. Vamos entender por que esse número pode ser, sem exagero, um dos mais importantes para a nossa longevidade. Para começar, vamos pensar numa coisa. E se existisse um único número, um só, que pudesse prever a longevidade de uma pessoa com mais precisão do que os fatores de risco clássicos que a gente sempre ouve falar, como o colesterol, pressão alta ou até mesmo o fumo? Parece ousado, né? Mas é exatamente isso que a ciência tem mostrado sobre o VO2 máximo. Mas afinal, o que é esse tal de VO2 máximo? De um jeito bem simples, é a quantidade máxima de oxigênio que o corpo consegue pegar, transportar e usar quando a gente está no pico de um exercício intenso. Pense nele como a nota de eficiência do motor do nosso corpo. Beleza, mas de onde tiraram isso? Como é que a ciência chegou nessa conclusão de que esse número é tão importante assim? Bem, essa história foi construída ao longo de décadas com pesquisas muito robustas. Essa jornada começa lá em 1989, com o estudo pioneiro de Blair, que foi o primeiro a fazer essa ligação clara. Baixa aptidão física estava ligada ao maior risco de morte. Ponto. Depois, em 2002, o estudo de Myers foi ainda mais fundo, mostrando que essa aptidão era um previsor mais forte que os outros fatores. E para fechar, em 2018, um estudo gigantesco de Mansager confirmou tudo isso em larga escala, solidificando as evidências. E essa citação do estudo de Myers de 2002 é simplesmente demolidora. Foi publicada numa das revistas médicas mais prestigiadas do mundo, a New England Journal of Medicine. A capacidade de exercício, que é basicamente uma medida do VO2 máximo, superou todos os outros fatores de risco. E esse gráfico aqui ilustra isso de uma forma que não deixa dúvida. É só olhar como a barra da capacidade de exercício se destaca, muito maior que as de fatores de risco super conhecidos como o tabagismo e a hipertensão. A mensagem clínica é direta. A aptidão física de uma pessoa é um baita indicador de risco. Certo, mas a importância do VO2 máximo não se resume à mortalidade, não. Ele tem implicações profundas na nossa saúde geral, afetando algumas das doenças mais comuns hoje em dia. Ele tem uma conexão direta com a saúde metabólica. Uma meta-análise importante, que é quando se juntam dados de várias pesquisas, mostrou uma relação inversa muito forte. Quanto maior a aptidão cardiorrespiratória, menor o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Funciona como um verdadeiro escudo metabólico. E essa influência se estende até mesmo à oncologia. Pesquisas mostraram que ter uma boa aptidão física lá pela meia-idade está ligada a uma menor mortalidade por certos tipos de câncer anos depois. Isso mostra que o VO2 máximo não é só sobre o coração, é sobre a longevidade de uma forma global. E o reconhecimento se tornou oficial. A American Heart Association, uma das maiores autoridades em saúde do coração no mundo, agora recomenda que a aptidão cardiorrespiratória seja tratada como um sinal vital, no mesmo nível da pressão arterial e da frequência cardíaca. Isso deixou de ser só uma discussão acadêmica e virou diretriz clínica. Isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental. Por quê? O que faz desse único número um indicador tão poderoso da nossa saúde? A resposta está no que o VO2 máximo realmente representa. E acredite, não é apenas uma medida de fôlego. Ele é um marcador sistêmico. Um bom VO2 máximo não depende só de pulmões fortes. Ele requer um coração bombeando sangue com força máxima, mitocôndrias, as usinas de energia das nossas células, operando com total eficiência, e uma capacidade dos músculos de usar todo esse oxigênio. É a performance integrada de vários sistemas. Resumindo, o ponto crucial é este: o VO2 máximo é a nota final de performance do sistema mais fundamental do corpo, aquele que leva oxigênio para todas as células. Se ele vai bem, o resto tende a ir bem também. Ok, a importância ficou clara. Agora, vamos para a parte prática. Como interpretar esse número e o que ele significa no dia a dia? Aqui a gente tem uma tabela de classificação para mulheres organizada por idade. Dá para localizar a faixa etária e ver onde um número de VO2 máximo se encaixa, da classificação muito baixo até superior. E aqui a tabela correspondente para homens. O importante é entender o que essas categorias significam. Estar na faixa baixo ou muito baixo não é só um sinal de sedentarismo, é um alerta cardiometabólico, um sinal de alerta mesmo. Então, a mensagem clínica para levar para casa é esta: uma pontuação nas faixas inferiores é um sinal para agir. Por outro lado, alcançar a categoria bom ou superior já confere uma proteção cardiovascular e metabólica muito significativa. A faixa regular, bem, é onde a maioria da população sedentária se encontra, uma zona de transição. E aqui vem a boa notícia.
não é preciso se tornar um atleta de elite. A ciência mostra que um aumento de apenas 3 a 5 ml por quilo por minuto no VO2 máximo já está associado a uma redução bem significativa na mortalidade. Ou seja, pequenas melhoras podem trazer grandes benefícios. Cada passo conta. Para finalizar, fica esta reflexão. Um VO2 máximo baixo não deve ser visto como uma simples falta de preparo físico. A forma mais correta de enxergar isso é como uma baixa reserva fisiológica. A capacidade do corpo de lidar com estresses, sejam eles um exercício, uma doença ou o próprio envelhecimento. E essa é uma reserva que com certeza vale muito a pena construir.